Sistema Digital Aberto. Eu quero fazer 2 registros rápidos. Primeiro, eu não sei se ficaram prontas fotos aí no apoio das obras do arquiteto Severiano Porto. Se tivesse pronto, eu gostaria que a gente pudesse apresentar para fazer esse registro, deputado Chico Preto. Se estiver pronto no apoio, daqui a pouco nós vamos vê-los. Mas registrar com alegria, amanhã, a posse de 2 amazonenses. Depois de muitos anos, 2 amazonenses foram eleitos para o pleno do Conselho Federal de Economia. Então, registrar amanhã a posse, acompanharei a posse lá em Brasília, do Erivaldo Lopes Vale, que inclusive foi assessor aqui da comissão presidida pelo deputado José Ricardo, e do doutor Edson Fernandes Júnior, que é o diretor-presidente hoje da Manaus Prev, que também será empossado membro do Conselho Federal de Economia. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu quero resgatar o tema que, para mim, será pauta e balizará todo o exercício do meu mandato nesse primeiro trimestre, que diz respeito à Lei Complementar número 112. Poderei parecer repetitivo ou monotemático, mas não consigo enxergar nada mais importante para esse período legislativo, deputada Conceição, do que refletir e repensar sobre os efeitos da lei aprovada por esta casa, encaminhada pelo governador Omar Aziz e aprovado por esta casa, o efeito devastador dessa lei na economia do cidadão amazonense, do cidadão manauara. Acabei de apresentar a inconsistência de uma política tributária onde leite paga mais imposto que isqueiro e onde café paga mais imposto do que cigarro. Há uma tese defendida pela Secretaria da Fazenda e algumas vezes repercutida aqui nesta casa pela bancada governista, de que a decisão do governo de retirar a renúncia fiscal do ICMS, dos itens da cesta básica, deputado Luiz Castro, era por conta de que os empresários não repassavam a renúncia para o consumidor. Ora, deputado Luiz Castro, demoraram 9 anos para perceber que os empresários não repassavam a renúncia para o consumidor. Meu querido amigo secretário da Fazenda, esse argumento não é sério, deputado Chico Preto. Esse argumento não é sério. O governo precisa assumir as verdadeiras motivações do fim da renúncia na cesta básica, deputado Luiz Castro. A partir do 2º semestre, nós teremos a rede de energia elétrica do estado do Amazonas ligada ao Sistema Nacional pela União de Tucuruí. E, portanto, as termoelétricas passarão a ser apenas redundância para o caso de uma falha no Sistema Nacional. Portanto, deputado Chico Preto, haverá uma queda drástica do consumo de diesel para as usinas termoelétricas que antes sustentavam o setor energético na cidade de Manaus e na região metropolitana. Havendo uma queda drástica do consumo de diesel, haverá uma queda drástica da arrecadação de ICMS no diesel. O governo do estado, deputado Luiz Castro, chegou à conclusão de que precisava recompor essa perda de arrecadação. Olhou o panorama do ICMS e escolheu recompor no que não baixa o consumo. Porque comida, as pessoas têm que comer. O cidadão vai deixar de pagar alguma outra coisa, mas ele no final do mês, deputado Luiz Castro, vai comprar o feijão, o arroz e o leite. Pode até comprar menos. Pode até ter uma alimentação mais inadequada para si e para a sua família.
mas o arroz, o feijão e o leite, ele vai comprar todo mês. E aí o governo do estado do Amazonas, raciocinando de que o imposto sobre comida é o único imposto que não retrai o consumo, decidiu esfolar o cidadão e achacar o cidadão manauara, o cidadão amazonense, aumentando alíquotas de forma absurdas, insustentáveis. Portanto, no dia 22 agora nós teremos audiência para tratar do reajuste do combustível, já que o governo federal autorizou um aumento e haverá um novo aumento a partir do dia 1º de abril, por conta da mudança da alíquota de ICMS de 25% para 30%. No finalzinho eu falo sobre isso. Na mudança da alíquota de ICMS de 25% para 30%. E no dia 8, ou talvez no dia 15, estamos vendo com a Comissão de Defesa do Consumidor, teremos uma audiência mais global, deputado Chico Preto. E é importante estabelecer o diálogo com os segmentos, porque eu estou preparando para trazer semana que vem, deputado Luiz Castro, já ouço Vossa Excelência, algo que há mais grave e que não precisa passar pela Assembleia, que é o aumento absurdo do valor agregado de todos os itens da cesta básica quando comprado fora de Manaus. O trigo, deputado Luiz Castro, tinha um valor agregado de 20%, passou para 120%. Ou seja, se o empresário comprar o trigo a R$10 lá fora, ele vai recolher imposto sobre R$22. E, portanto, isso encarece o produto para o consumidor final. É óbvio ululante que encarece o produto para o consumidor final. E nós precisamos refletir sobre isso. Mas eu ouço Vossa Excelência, que inclusive foi protagonista nessa questão da cesta básica, representando para o Ministério Público Federal e Estadual. Obrigado, deputado Marcelo, deputado Zé Ricardo e o senhor também colaboraram muito nessa ação, que está lá e que vai ter que ser analisada pelo Ministério Público Federal, Estadual. E eu quero colocar, ontem eu recebi um levantamento da Associação das Donas de Casa de Manaus, diversos pontos de venda, supermercados, mercados, na Zona Leste, na Zona Norte de Manaus, que comprovam, deputado Zé Ricardo, a cesta básica de Manaus já como a mais cara do Brasil, depois dessas medidas do governo estadual. A inflação disparou aqui em Manaus e o pobre está sentindo. E a responsabilidade política vai ter que ser assumida pelo governo do Estado, a não ser que ele tenha humildade de reconhecer e recuar nessa questão das taxações exageradas sobre os preços de produtos essenciais. Obrigado, deputado Marcelo. Obrigado, deputado Luiz Castro. E eu quero apenas concluir esse pronunciamento, voltando ao início, apenas para, em homenagem ao Severiano Porto, apresentar aqui na tela e pedir também que a TV Assembleia possa repercutir. Eu peço o apoio a alguma das obras desse arquiteto que hoje nós estamos homenageando. Peço o apoio que possa, nesse minuto final do meu tempo, quando a gente estava falando de outra coisa, apareceu. Agora. Então, aí são algumas obras, o campus da Universidade Federal do Amazonas, que é uma obra de Severiano Porto, pode passar. O corredor, que foi um ajuste feito lá na obra, o corredor do campus da UFAM, uma obra de 1973, pode passar. Essa é uma belíssima obra, deputado Luiz Castro, o Centro de Proteção Ambiental de Balbina, de 1983. Essa obra, ela está em ruínas. Nós, inclusive, já estivemos no IFAM, para tentar a intervenção do IFAM no sentido de recuperar essa obra, que é uma obra belíssima, em ruínas, lá na Vila de Balbina. Pode passar. O estádio Vivaldo Lima, demolido para a construção da arena, também obra de Severiano Porto. A Ilhas de Silves, uma obra de 1979, também uma obra belíssima. Talvez Severiano Porto tenha sido o precursor de uma arquitetura identificada com as características da nossa região, e a homenagem a ele, com certeza, é merecida. Muito obrigado, senhor presidente.